Seja bem-vindo. Nós vamos agora ao sétimo conteúdo, a sétima aula da Teoria Geral do Problema. Nós já apresentamos para você até o presente momento 6 outros ângulos de como enfrentar os problemas da vida, os problemas quer sejam eles profissionais, quer sejam eles pessoais, e muitas vezes são inclusive de fundo emocional, psicológico, e como é que as gerações foram lidando com isso, e vamos contando também para vocês histórias de pessoas que conseguiram superar, ultrapassar esses problemas e fazer para nós um exemplo belíssimo em cada um dos momentos. Então nós já mostramos, por exemplo, que você pode superar os problemas por meio do esforço, foi o caso do grande imperador. Você pode superar por meio de estratégia, você pode superar simplesmente pela abnegação, simplesmente por você acreditar, ou seja, a sua fé, o quanto você acredita no seu sonho. E também você pode superar por meio de você entender qual é o seu tipo comportamental e se adequando a esse tipo em relação aos sonhos que você tem. Então, nós mostramos que aquilo que vai acontecer com você nasce também da sua percepção, ou seja, a sua realidade é moldável, você pode moldar. Mas uma das formas de você mudar tudo isso é por meio de uma outra coisa também que vem sendo tentada e testada e validada ao longo de toda a história da humanidade, que tem a ver com a sabedoria. E a sabedoria, ela é colocada nessa teoria geral do problema por aquilo que convencionou se chamar de a escada ou os degraus da caminhada. E é isso que nós vamos falar para você nesse momento, e tenho certeza que será tocante e talvez até mesmo muito instrutivo. Este é o nosso objetivo. Nós começamos sempre com um pensamento ou uma frase inicial, e nós vamos já mostrar para você aí o pensamento deste grande senhor da história, Pitágoras. Este quadro desta imagem que você vê é justamente um dos quadros ditos como aquele que retratava Pitágoras. E este senhor, que viveu na antiguidade grega, disse certa feita o seguinte: escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. E veja que interessante, porque essa frase, segundo os historiadores, foi dita para um grupo de estudantes, aquilo que eram basicamente as pessoas que compunham a tal escola de Pitágoras, e eles basicamente estavam lá tentando achar aquilo que se chamava de sabedoria de acordo com a visão deste senhor. E ele começou dizendo assim: olha, se você ficar falando muito, você não será sábio e vai atrair muitos problemas para a sua vida. Preste atenção naqueles que conseguem realizar, ouça, e então você vai ser sábio, porque a sabedoria nasce desse seu ouvir. Pitágoras era uma pessoa espetacular que, desde a criancice, estava nessa busca pela sabedoria. Em aulas outras, nós já tínhamos dado definições mais profundas do que é a sabedoria, mas neste momento, portanto, nós vamos fazer de uma forma mais sintética, de uma forma mais simples. Logo, você pode perguntar: o que é a sabedoria? Sabedoria vai se referir a qualquer conhecimento que seja profundo. Não vale saber mais ou menos. Tem que saber profundamente. Se possível, tudo. É um conhecimento amplo, detalhado, de alguma área em particular. Então, de certa forma, sob esse conceito, é impossível ser sábio em tudo.
mas é possível ser sábio em algumas coisas ou, quiçá, na maioria das coisas. É possível ao mesmo tempo. Mas então, diante do fato de que eu preciso saber, ou seja, a sabedoria talvez possa ser explicada como a ciência do saber, você sabe como se livrar do problema, você sabe como não se enfiar no problema, você sabe como contornar ou destruir os problemas da vida. E para isso, antes de mais nada, saber. Nós sempre começamos indicando alguns livros. Eu gostaria de indicar para você 2 deles, 2 livros muito impactantes. O primeiro deles conta um pouco sobre as colocações de uma forma mais comentada, mais lúdica e contextualizada para os nossos dias, justamente falando sobre Salomão, o homem mais rico que existiu. É um livro muito gostoso de ser lido, numa linguagem muito gostosa também de ser lida e muito tranquila, muito fácil de você entender, inclusive com muitas instruções práticas para o dia a dia. O segundo livro, um best-seller, que eu sugiro a você que compre, guarde e não empreste, porque realmente quando você tem esse tipo de livro que as pessoas leem, veem, eles não querem voltar. Mas dissemine o seu conhecimento. Trata-se de O Mundo de Sofia. É um livro que fala também numa linguagem mais fácil a respeito de várias coisas ou várias colocações que foram sendo feitas e construídas ao longo da filosofia pelos milênios da vida. E aqui neste livro nós passamos a conhecer muito também de Pitágoras, que é o nosso grande personagem desta aula, não é? Belos livros, boas considerações. E eu começo agora fazendo uma pergunta muito importante para você. Quando você está caminhando e você se sente perdido, você se sente em dificuldades por causa dos problemas da vida, aquilo que ao longo dos anos da antiguidade se chamou de óbice, ou seja, problema é igual a óbice ou obstáculo, uma coisa que você tem dificuldade de superar. Quando você se depara com essas dificuldades, será que você consegue perceber claramente a dimensão exata daquilo que você está enfrentando? Será? Esta situação de perceber, como nós vimos na aula anterior, ela é fundamental para que você consiga então fazer um julgamento e a partir desse julgamento poder instituir um plano e quem sabe conseguir superar, destruir ou ultrapassar os óbices, as dificuldades da sua vida. Eu, portanto, vou ilustrar a aula deste momento contando um pouquinho da história daquele que foi chamado ao seu tempo de o sábio do fim do mundo, Pitágoras. Pitágoras viveu entre os anos 570 a.C. e 495 a.C. Portanto, Pitágoras viveu 75 anos aproximadamente. E aqui está um sinal normalmente constante entre aquelas pessoas que são tidas como sábias. Viver muito mais do que a média do seu tempo. Para que você tenha uma noção, nessa época em que este sábio viveu, as pessoas viviam mais ou menos 33, 34 anos na média. Ele viveu 75. E viveu 75 apenas porque ele foi ou assassinado ou suicidou-se por causa de uma confusão política ocorrida numa das ilhas da região em que habitava.
Em outras palavras, se por acaso ele tivesse sido sábio também nos aspectos políticos e vencido em todos os lugares, de todas as formas, provavelmente ele teria chegado aos 100 anos, aos 90, o que para a época dele era tido como uma coisa praticamente impossível. Então, veja, sinal número 1 dos sábios. Acompanha os sábios. Viver muito mais do que a média. Eu estava tendo a oportunidade recentemente de dar uma olhada e ver as pessoas que estão entrando aí no Guinness Book. Há várias pessoas que estão aí com 126, com 117 anos, 113, ou seja, pessoas vivendo muito mais do que a média. E quando você chega próximo dessas pessoas, não raras, são pessoas tratadas como sábias. Nós temos aí, portanto, essa primeira lição. Cuidar da vida. Ter uma vida de uma forma que preserva a sua própria estrutura, que preserva a sua própria existência. Esta primeira lição precisa ser considerada. E assim os sábios são, lidando com organizações, porque organizações são isso, né? Pessoas jurídicas. E elas, nas mãos de sábios, vivem muito. Sábios também vivem muito nos seus relacionamentos amorosos, vivem muito nos seus relacionamentos amigáveis, ou seja, em tudo que tocam tem vida. Agora faço uma pergunta para você. Analise aquilo que você está passando na sua história. Em tudo que você toca, em tudo que você caminha junto, há vida? Porque se houver longevidade, provavelmente você tem o caminhar ou as ideias de um sábio. E Pitágoras tinha tudo para não ser o que foi. Em primeiro lugar, ele nasceu nessa ilha. Esta ilha é a ilha de Samos, na Grécia. E Samos era um local muito interessante porque era um dos lugares menos ricos ou mais pobres da Grécia Antiga e até os dias atuais não é considerado um lugar absolutamente próspero, mas por ser uma ilha que estava num local bem diferente, como você pode ver aqui no mapa, Samos está aqui próximo dessa região amarela, conhecida como Jônia, mas hoje, se você buscar nos mapas, você vai ver que essa ilha de Samos continua pertencendo à Grécia, mas é tão próximo ali do continente, e este continente hoje é o que se chama de Turquia, ou seja, um país extremamente inimigo dos gregos e da cultura grega. Então, Samos estava ali no meio do caminho entre Oriente e Ocidente. E nessa situação de guerras regionais, de fraqueza econômica, de estar numa ilha sem haver grandes possibilidades, estava ali Pitágoras. E ele teve uma outra situação. Ele era filho de um casal que em grego eu pelo menos busquei saber como se pronuncia, e eu posso até pronunciar equivocadamente, mas pelo menos nos tradutores dizem que os pais chamavam Pítias, embora se escreva dessa forma, P-Y-T-H-A-I, com acento no I-S, e Mnesarco, né? Eu não sei se é exatamente essa expressão, mas esses eram os pais deles, e a mãe era uma dona de casa, então ela não tinha renda, e o pai era alguém que começou como vendedor e mais adiante alguns historiadores chamavam de comerciante. Então o pai viajava para comprar coisas e vender. Além dele, havia outros 2 irmãos, então eles tinham 3 filhos. Pitágoras era um desses 3. Pitágoras, então, nessa situação, não necessariamente de ter nascido numa família pobre,
mas de estar num lugar que não era avantajado para si, de uma família que também aparentemente não era avantajada para os moldes da região, mas ele então começou a pensar desde pequeno como é que ele poderia fazer para obter muito mais da vida, para conseguir tomar decisões melhores e superar as dificuldades, assim como você e eu passamos essa dificuldade hoje. Nós nos deparamos com os problemas, nos deparamos com os desafios, nos deparamos com os dilemas e ficamos nos questionando. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou superar essa situação? Há algumas pessoas que parecem ter nascidas iluminadas. Por quê? Porque Pitágoras, ele vem nos trazendo algumas lições desde o início da sua vida. A segunda lição que nós podemos aprender com Pitágoras é que para você alcançar aquilo que você deseja, você não deve dar valor necessariamente à sua origem, principalmente se a sua origem não te favorecer. Ele então olhou para a sua realidade e pensou exatamente isso. Olha, eu não sou nobre, eu não sou rico, eu estou numa região que me desfavorece, uma região que não tem tanta coisa, mas então o que eu posso fazer nesta realidade, neste contexto, para transformar isso? Então, essas decisões é que vão moldar a sua caminhada e a minha caminhada. E Pitágoras começou a tomar as suas decisões. A princípio ele tomou duas grandes decisões e veja que foram decisões que marcaram a sua vida e que poderiam ter marcado a sua e a minha e podem ainda. Você agora, ao fazer as suas escolhas, o que é que você tem feito? O que é que você tem escolhido? Quando você olha as possibilidades da sua vida, olha os caminhos que estão colocando à sua disposição para que você trilhe, qual deles ou quais deles você tem escolhido? Pitágoras, a princípio, fez duas pequenas escolhas, ainda bem jovem. A primeira delas foi viajar. O que Pitágoras fez é um negócio muito interessante, gente. Ele olhou para a sua realidade, olhou para o seu pai, e eu não estava lá para saber se era exatamente isso. Eu não estava lá, mas eu li os escritos, eles nos dão a entender que esse sábio do fim do mundo, ainda criança, ainda jovem, olhou para o seu pai e pensou, olha aí, uma oportunidade. Papai viaja, né? Papai viaja muito para comprar mercadorias. Ele vai para o Oriente, ele vem aqui, vai para o Ocidente. Existe uma oportunidade aí, eu vou viajar. Eu vou ver o mundo com os meus próprios olhos. Vou ver um pouco protegido, porque o meu pai vai estar comigo. E diante disso, eu vou enxergar aquilo que outros talvez não enxerguem porque não estão viajando. Então, em primeiro lugar, ele optou por tentar abrir os teus olhos. Ele começou a ouvir ideias de pessoas do Oriente, ele começou a ouvir ideias de pessoas do Ocidente, ele ouvia pessoas de todos os lugares, via modos e modelos de outros lugares, e diante disso, viajando com seu pai, ele passou a ter muitas ideias sobre a vida. Mas esta não foi a sua única primeira grande decisão. Junto com isso, ele resolveu estudar. Na opinião dele, se há algo que você pode fazer, é aprender com aqueles que já sabem, ao invés de tentar reinventar as coisas.
Ele então, ao chegar num lugar, ele basicamente pediu seu pai para que levasse, para que ele conhecesse os grandes pensadores do seu tempo. Então, enquanto seu pai estava fazendo suas compras, estava vendendo, escolhendo como fazer a logística e tal, lá estava Pitágoras falando com o sábio do lugar, que estava mencionando sobre uma nova descoberta, uma nova possibilidade, pensando de um novo jeito, tendo contato com uma nova ideia, tendo contato também com ideias antigas, coisas que já se provaram ao seu tempo, e ele estava aprendendo, ele não estava inventando nada, ele estava simplesmente enchendo a sua mente, o seu coração, com aquelas possibilidades que eram basicamente a ponta de lança do conhecimento do seu tempo. Assim como eu e você talvez devêssemos estar fazendo, antes de tentar correr para fazer qualquer coisa, antes de tentar sair correndo, se esforçar muito, mas sem saber o que é que você está fazendo, deveríamos fazer como esse jovem fez: aprender com aqueles que já sofreram, com aqueles que já venceram, quais eram as hipóteses e as possibilidades e as atitudes que eles tiveram. Eu imagino como isso certamente fez a mente daquele jovem, então ainda criança, adolescente, amadurecer, a imaginar um mundo vasto de possibilidades. E isso firmou convicções em Pitágoras, e ele agora passa a fazer uma terceira coisa a partir dessas duas primeiras. Ele começa a olhar as diferenças. O que ele fez foi o seguinte: se alguém dizia para ele que o certo era sair correndo, antes de sair correndo, ele iria ver o argumento de uma outra pessoa que dizia que o certo era ficar parado. E comparava as duas coisas e olhava a vida das duas pessoas ou das duas partes que lhe deram ideias ou lhe sugeriram coisas tão diferentes, e então ponderava: quem está vivendo melhor? Quem está fazendo mais coisa? Quem está obtendo mais da vida? E diante disso, ele tomava as suas decisões. E veja que ele estava ali talvez numa situação de sorte, porque ele estava justamente na fronteira entre o Oriente e o Ocidente. Aí, a caminhada de Pitágoras nos faz ver que, além do grande sinal dos sábios, ele deixou um tremendo de um legado, fruto dessas três primeiras opções que ele teve, sendo que a terceira meio que consequência das duas primeiras. Eu poderia citar dezenas e dezenas de coisas que é o legado de Pitágoras, mas talvez o mais famoso deles é o teorema que leva o seu nome e que nos inculca a tantos até os dias atuais. Eu, pelo menos, quando estava ainda estudando, ali nos primeiros anos da minha vida, ao me deparar com esse famoso teorema, saiu um pouquinho de fumacinha na cabeça, não é? Mas achei genial, achei realmente genial. E veja que até os dias de hoje nós consideramos muito isso. O segundo legado é que Pitágoras conseguiu construir um movimento que estava justamente baseado em três pilares. Ele era um movimento político, ele era um movimento estudantil de pessoas em busca da sabedoria, e ele era um movimento místico. Em outras palavras, Pitágoras, ao aprender, quis servir, quis trazer para outras pessoas também aquilo que ele considerava luz para a sua vida. E isso fez com que houvesse uma agregação de pessoas ao seu redor. Então,
nós podemos dizer que existe também um segundo sinal dos sábios. Os sábios não só vivem mais, eles agregam pessoas. As pessoas são meio que chamadas, é como se fosse um imã, né? O sábio tem um imã. As pessoas vão sendo atraídas e vão indo e girando ao entorno daquele sábio, né? E esse grupo, esse movimento místico, eram chamados aí de pitagóricos. O que eles buscavam basicamente era a harmonia. O segundo legado de Pitágoras é que ele é hoje considerado um dos pais da geometria, da física e da matemática, até os dias atuais. Somos extremamente estudantes deste senhor de quase 3.000 anos atrás. Uma coisa interessante de se dizer, que é um dos seus legados, é que ele fez uma descoberta muito interessante, né? Ele descobriu a relação entre o tamanho das cordas e a harmonia musical. A você que estuda música, você que vive da música, certamente tem muito a agradecer a esse senhor. Como eu disse para vocês, há dezenas de outros legados e veja, cerca de quase 3.000 anos depois, nós continuamos a falar dele. Porque os sábios deixam a sua voz ecoando no tempo, de uma maneira que parecem imortais, através das suas ideias. Agora pare e pense, quando você está deixando as suas ideias, ainda que talvez não para tantas pessoas, mas para os seus amigos, para a sua família, se você vir a falecer, essas ideias continuarão ecoando pelo tempo, sendo luz, sendo luzeiros, sendo norte para aquelas pessoas que tiveram contato com elas? Se sim, então você, de certa forma, tem um tanto quanto o dom da sabedoria. No entanto, nosso objetivo aqui não é contar a história de Pitágoras, mas colocar Pitágoras como alguém que tem muito a nos ensinar para que nós possamos construir aí essa história dos degraus da sabedoria, os degraus da caminhada. E aí eu poderia dizer uma outra coisa que é uma das frases ditas por Pitágoras justamente mais para o fim da sua vida. Ele estava, segundo os historiadores, ministrando uma aula pouco antes de morrer e falando para os seus seguidores, ele disse assim: não tome estradas percorridas pelo público. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é assim, se você quiser ser sábio, pare de ouvir todo mundo, as massas. Essa coisa de que quando todo mundo fala uma coisa, então aquilo é o melhor, é um grande equívoco. Tanto é verdade que a maioria das pessoas não estão bem na maior parte do tempo. Então para de ouvir a multidão. Passe a ouvir apenas algumas poucas pessoas que tenham duas grandes características: que elas sejam confiáveis e que elas sejam as pessoas instruídas de verdade, ou seja, dotadas de um conhecimento que funcione, de um conhecimento que ajude, que agregue. E veja que esse tipo de gente é raro. Temos poucas pessoas assim, ou seja, não são multidão. Então, normalmente, a pessoa que quer ser sábia, ela ouve principalmente este tipo de gente. Ora, nós podemos considerar um outro grande sábio também, mas não vamos falar a respeito da história dele, afinal de contas, a história de Salomão é muito conhecida por todos, acredito. Mas Salomão, de certa forma, concordava em muitas coisas com o que Pitágoras falava. Ou, em outras palavras, na verdade, Pitágoras concordava com Salomão, porque Salomão
é uma pessoa anterior a Pitágoras. Por exemplo, Pitágoras tem muitas situações em que ele faz afirmações místicas, né? Ou seja, ele tinha uma crença religiosa, espiritual muito grande, e Salomão acreditava que a sabedoria ela nasce de uma inspiração divina. À semelhança de Pitágoras, Salomão dizia que nós temos que ter conselheiros, ou seja, buscar os bons, aqueles que sabem muito. Então, quando você busca os bons, você se enche de ideias que funcionam. Mais ou menos como Pitágoras dizia. Salomão também dizia que você precisa ser silencioso. E veja que interessante, né? Porque nós vivemos no tempo do ruído, no tempo em que as pessoas falam de tudo. Elas contam dos seus sonhos, contam dos seus planos, ficam falando, quando na verdade os sábios dizem o seguinte: fecha a sua boca, faça o teu ouvido funcionar, você tem 2 ouvidos e uma boca. Seja mais silencioso, preste mais atenção. Ou seja, estes 2 grandes sábios falavam a mesma linguagem. E Salomão dizia que você deveria ser prudente, que você não deveria sair fazendo as coisas sem antes analisar nos mínimos detalhes, medir as consequências e escolher o caminho ótimo, o caminho bom. Se você fizer essas coisas, provavelmente os problemas da vida nem mesmo vão conseguir te alcançar direito. Provavelmente, se as dificuldades da vida te alcançarem, você vai sair delas mais rápido. Quando a gente fala de crises, de óbices, e basicamente a gente vê a diferença disso até mesmo com o sábio. Porque o sábio normalmente é aquele que entra por último na crise e é o primeiro que sai. Normalmente. E ele é longevo por causa disso. Agora, raciocine. Você vive em crise. Você, mesmo com todos não estando em crise, continua em crise. Tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa insensata nisso, ou seja, o contrário da sabedoria. Você precisa se repensar. E aí, no século XX, depois de amplos debates a respeito dessas questões de sabedoria, de milênios de debates dessas questões de sabedoria, nós poderíamos talvez colocar aqui a versão da sabedoria do ponto de vista oriental, do ponto de vista indígena, mas eles todos mais ou menos transitam em torno das mesmas ideias. E aí nós começamos a ter cientistas que começaram a falar assim: puxa, mas o que esse pessoal está falando realmente? E então não se sabe exatamente quem, mas se construiu aquilo que hoje nós chamamos de escada da sabedoria ou degraus da caminhada. Então, para você fazer tudo isso, você deveria prestar atenção nesses 4 degraus, nessas 4 coisas. E nós vamos colocar aqui para você o que são essas 4 coisas e vamos explicar o conceito de cada uma delas e vamos então dar algumas dicas para você de forma prática que você pode usar para a sua vida. O primeiro degrau é o que contemporaneamente nós chamamos de dados. Lembra? O sábio, antes de mais nada, ele ouve, ele presta atenção. Então, ao fazer isso, ao prestar atenção, ele está absorvendo dados. O que é um dado? Dado é uma fração da realidade que não nos dá a condição de tomar uma decisão certa. Então, vamos explicar isso de uma maneira mais fácil. Digamos que você olha no seu relógio e perceba que agora são 20 horas. É verdade? É. Ou seja, é um pedacinho da verdade. Existem talvez bilhões de outras verdades acontecendo exatamente neste momento.
Mas o fato de você saber que agora é 20 horas, só por causa disso, você não consegue tomar as decisões certas na sua vida. Ajuda, é verdade. Mas só isso vai fazer você tomar a decisão certa? Não. Então, isso é um dado. E aí, se você começar a buscar os dados da vida, você pode juntar esses dados e num determinado momento você vai passar a ter a informação. O que é a informação, que é o segundo degrau? Informação é um conjunto de dados que te dá a condição ou a capacidade de tomar uma decisão certa. E veja que eu estou repetindo aqui uma palavra em tudo que eu estou dizendo. Assertividade. Não errar. Decidir certo. É isso que torna, primeiramente, uma pessoa sábia com o passar do tempo. Ela começa a fazer o que é certo, deixa de fazer aquilo que é errado. E aí as coisas tendem a dar certo, param de dar errado. E basicamente a coisa nasce no dado transformado em informação. O terceiro degrau é o degrau do conhecimento. O que é o conhecimento nesse conceito? Conhecimento é um conjunto de informações que te dá a capacidade de agir certo. Que interessante. Você percebe agora que não basta só tomar a decisão certa? Tem que fazer certo. Então, tem muita gente que até consegue decidir, mas não consegue fazer. Executar. E isso faz muita diferença porque você precisa de informações de diversas áreas. Uma pessoa que é empreendedora sabe disso com clareza. Normalmente, pelo menos grande parte dos empreendedores que eu conheço, normalmente são grandes vendedores. E num dado momento, começaram a achar que poderiam vender para o seu negócio. E aí montaram a sua empresa. E aí, de repente, começam a vender, começam a ver assim, puxa, eu tenho que ter conhecimento contábil, eu tenho que ter conhecimento fiscal, eu tenho que ter conhecimento sobre como gerir pessoas, como fazer recrutamento e seleção, de como treinar pessoas, de como motivar pessoas, de como fazer um contrato bem feito, eu tenho que ter conhecimento jurídico. Ou seja, você tem que ter uma série de coisas, de informações que juntas, quando elas conseguem fazer com que você execute certo, então agora você tem conhecimento. Mas o fato é que o conhecimento apenas não basta. Você tem o quarto e mais impactante degrau, o que é a competência, também conhecido na história como sabedoria. É quando você consegue fazer certo, na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa, no tom certo, com o jeitinho certo, de uma maneira que incrivelmente tudo dá mais certo, mais rápido. Isso é muito difícil, não é? Eu já lidei com muitas pessoas fazendo tudo absolutamente certo, aparentemente, tudo dando errado, porque não havia competência. A pessoa não tinha aquele tato. Não sabia quando entrar, não sabia quando sair, mas estava tudo certo, é verdade. A proposta estava toda certa, é verdade. Estava falando talvez com a pessoa certa, mas do jeito errado, na hora errada. Então você precisa ter competência para fazer essas coisas acontecer. Esses 4 degraus, normalmente, para serem alcançados em cada uma das áreas da vida, demoram pelo menos 10.000 horas para ser alcançado. Então eu vou deixar aqui uma outra dica para você.
não fique pulando de galho em galho. Não fique trocando as suas carreiras e as suas opções. Porque cada coisa que você fizer vai demorar de 8 a 10 anos para começar a ter um cheiro de dar certo. Porque é mais ou menos nesse tempo que as pessoas começam a ter competência. E eu vou deixar um segundo conselho para você. Se você fizer isso, você vai então ter foco. Foco é um meio caminho ou uma outra palavra para você ter chance de trilhar a caminhada ou os degraus da sabedoria. Fazer repetidamente aquilo que é certo do jeito certo, sem fazer uma perda que te leve a errar. É claro que essas questões precisam ser analisadas também sob outros ângulos. E agora nós precisamos dar aqui uma dissecada para você. Eu vou dissecar aqui algumas questões ligadas aos dados. Em primeiro lugar, nós estamos convivendo com excesso de dados. Para você ter uma noção, hoje, em um dia, se produz muito mais conhecimento do que toda a história da humanidade até o começo do século XX, em um único dia. Nós, ao ligarmos a televisão, ligarmos o rádio, ligarmos os nossos aparelhos eletrônicos na internet e em todas as mídias disponíveis, somos basicamente bombardeados por uma infinidade de dados. E a nossa mente, para não nos deixar doidos, basicamente faz o seguinte: a gente termina o dia se lembrando de 3 ou 4 só. Embora só de mensagens visuais, de acordo com a última pesquisa feita pela Universidade de Oxford, nós somos bombardeados por algo entre 27 e 29 mil mensagens todos os dias. Lembramos de no máximo 3. Se você não prestar atenção de que você precisa se questionar sobre quais são os dados que você precisa ter, e então, ao perceber quais são, começar a buscar com ênfase e em profundidade todos eles, você está perdendo o seu tempo nessa multidão de dados disponíveis. Então, você precisa ter foco e aprender a palavra do próspero. O próspero, como eu disse já várias vezes, mas é importante recitar, ele tem 3 sinais. O próspero é aquela pessoa que, frutificadamente por causa dos seus esforços, passa a ter acesso a mais recursos financeiros. E ele também passa a ter tempo e dinheiro para cuidar da sua saúde. E passa a ter tempo e dinheiro para cuidar dos relacionamentos. E para isso, este sábio, ele tem o seguinte: uma palavra na sua boca. Não. Você tem dificuldade de dizer isso? Meus pêsames, você vai se afastar da prosperidade. Você vai chegar perto de uma infinidade de problemas que você não deveria ter, porque você não sabe dizer não. Você deve olhar as coisas que você quer ter na vida, os projetos que você quer realizar na vida, que devem ser poucos, e então todas aquelas outras coisas que fazem você se afastar daquilo, você deve dizer não. Não quero, não posso, não dá. Porque aí então você vai terminar o seu dia tendo todos os momentos acesso aos dados que importam. E quando você tem isso, então agora você começa a chegar-se à informação. Mas 3 conselhos também devem ser dados aqui para você. Em primeiro lugar, você não pode querer e não deve se dedicar a ter informação sobre tudo. Porque, como você viu nas aulas anteriores, ao ser humano tudo é possível. Mas não devemos nos dedicar a tudo. Devemos nos dedicar a algumas poucas coisas efetivas, para que
ao fazer isso, nós possamos ter mais chance. Então, nós devemos buscar e nos concentrar especialmente nas coisas que são mais relevantes, as informações que são mais importantes. Claro que eu devo manter o meu foco, inclusive em aprender. Por quê? Porque há curso de tudo nessa vida. Há possibilidade de você aprender de tudo nessa vida, mas o que você deveria estar aprendendo são as coisas que vão ajudar a você a tomar as decisões certas. Qualquer coisa nessa fase que fuja disso, você deveria dizer não. É claro que existe uma palavra importante aqui que você deveria levar para você. A palavra é importância. Será que isso que eu estou aprendendo, será que isso que eu estou obtendo é importante na minha caminhada? Decide o jogo, faz toda a diferença. Porque se não fizer diferença, ou seja, não for importante, então, olha, diga não. Não se dedique. O terceiro degrau está basicamente girando em torno do conhecimento. E aqui o conhecimento também tem 3 situações ou 3 coisas que nós podemos aprender com elas. E que coisas são essas? Em primeiro lugar, eu devo passar a conhecer profundamente tudo aquilo que importa. Então veja bem, eu tenho que ter as informações das mais diferentes áreas, mas informações que importam. Como eu disse para vocês, eu agora tenho que agir, eu tenho que fazer acontecer. Quando eu estou buscando as informações, eu estou basicamente levando em consideração o seguinte: o que eu devo saber? Eu tenho que saber se agora é 20 horas nesse momento, eu tenho que saber também se este é o horário que as pessoas da minha oportunidade vão chegar, se eu devo estar em tal lugar, se eu devo estar vestido dessa forma ou daquela outra forma, mas eu preciso agora começar a aprender outras coisas, eu preciso aprender como é que eu vou fazer isso sob o ponto de vista do contrato, como é que eu vou fazer para buscar qual é a técnica que eu devo usar e tal, ou seja, coisas que complementam. Certa feita eu estava ajudando um pessoal a construir uma indústria, eles estavam falando assim: puxa, vai dar tudo certo, eu conheço tudo do produto, sei fabricar e vai ser fácil. E o que você acha? Eu acho que vai ser difícil. Mas por que, professor? Você acha que vai ser difícil? A gente sabe tudo do produto. Vocês podem saber tudo do produto, mas vocês não sabem nada da caixa, vocês não sabem como embalar, vocês não sabem como transportar, vocês não sabem... Ou seja, há muita coisa o que saber que vocês não sabem. Só quando vocês conseguirem saber todas essas versões ou nuances é que você tem conhecimento. O conhecimento é aquilo que te leva a agir certo. Então você tem que se dedicar totalmente a todas as coisas que são necessárias para que você consiga agir certo. E isso faz com que você tenha que se dedicar talvez mais do que 10.000 horas a um projeto, 10.000 horas de experiências e de vivências. Talvez você tenha que se dedicar mais do que um ciclo de 10.000 horas, talvez 2 ciclos, 3 ciclos, mas se dedique totalmente. À semelhança de Pitágoras, que ainda criança passou pelas experiências, mas não parou. Continuou a viajar, continuou a ouvir os conselheiros, continuou a pensar, continuou a confrontar verdades de ângulos diferentes e ver os seus efeitos. Tenha várias experiências, mas não se desfoque. E aqui talvez a palavra-chave seja
profundidade. Será que você sabe mesmo tudo daquilo que você se propõe a fazer? Acredite, como dizia Peter Senge no famoso livro A Quinta Disciplina, há um ponto de inflexão, quando tudo começa a te favorecer. Isso vai acontecer quando você souber tudo daquilo que você se propôs a fazer. Esta é a chave dessa terceira caminhada, ou desse terceiro degrau. No quarto degrau, que é o mais importante e o mais difícil, e interessante é que não dá para você pular os degraus, né? Você tem que ir de um em um. A primeira coisa que nós podemos dizer é que agora você tem que conseguir realizar na vida real. Eu não sei se você é assim, mas eu vejo pessoas que não exercitaram suas competências com essa grande dificuldade. Pessoas que muitas vezes têm grandes planos, grandes projetos, excelentes ideias. E você tem contato com esse tipo de gente e fica pensando assim, puxa vida, daqui a alguns anos esta pessoa vai mudar o mundo. Mas a vida vai passando, vai passando, vai passando. E aquela pessoa deixa os seus sonhos morrerem no fundo de uma gaveta ou numa lata de lixo, porque ela não consegue realizar. Não é porque aquele projeto não é factível, mas é simplesmente porque aquela pessoa não consegue fazer o cerco, aquilo que os alemães chamam de teoria do cerco, ou seja, envolver todas as partes que fazem parte daquela situação necessária, ou como os americanos falam, os stakeholders, todos os interessados. E somente nesse momento do ponto de inflexão é que a pessoa competente consegue fazer uma coisa incrível: simplificar o que é complicado. Eu não sei se você já parou para pensar, ou se você já se dedicou a observar, mas tem algumas pessoas fazendo exatamente o contrário dessa situação. As pessoas costumam complicar o que é simples. Seria tão fácil realizar tal coisa, mas a pessoa chega ali e aí, meu amigo, complica tudo. Seja essa pessoa não é competente ou ela não é sábia. Porque o sábio faz o inverso. Ele pega o complicado, ou ela pega aquilo que é complicado e simplifica. Quando você anda próximo de uma pessoa como essa, cheia das competências, ou seja, cheias de sabedoria, você percebe assim, dá a sensação de que para aquela pessoa tudo é fácil, para aquela pessoa tudo é possível. Porque as pessoas sofrem, mas aquela pessoa chega ali e aí de repente põe o dedo aqui, fala uma coisinha aí o céu se abre, a coisa acontece. É isso aí, simplificar o que é complicado. E talvez uma palavra-chave a dizer aqui é pragmatismo, ou seja, ter a prática de fazer o que é complicado ser simples. Transformar as complexidades em facilidades. A chave das 10.000 horas ou várias 10.000 horas de dedicação deveria ser isso. Mas mesmo que você seja uma pessoa que já esteja trilhando essa caminhada desses degraus, a probabilidade de você, ainda assim, chegar ao final e não conseguir subir o último degrau é grande se você não entender isso. Simplifique. Deixe de complicar. Ache soluções aonde os outros não acham. Isso, de certa forma, Salomão e Pitágoras fizeram muito. E nós somos muito gratos pela contribuição que eles deram na vida. Eu gostaria de deixar um pensamento final
muito importante no que nós estamos aqui contando para você. Infelizmente, esse pensamento foi feito por alguém que nós não sabemos quem é. E a pessoa que escreveu isso deixou um legado para a humanidade, mas não se identificou. E essa pessoa disse o seguinte: chega-te aos bons e você será um deles. Chega-te aos maus e serás pior do que eles. Em outras palavras, preste atenção em quem está andando junto de você. Preste atenção de quem você está obtendo os conselhos da sua vida. Preste atenção nas coisas que você está lendo, de onde vem, quem fez. Preste atenção na sinfonia da sua vida, o som é bom? Se tudo isso que você está se achegando for bom, o perfume da vida é bom, o cheiro é bom, a comida é boa, a alegria brota. E se você começar a tentar ir em direção a isso, mesmo que no começo seja muito difícil, com o passar do tempo, com o esforço da sua caminhada, você vai começar a subir os degraus da sabedoria e então, mesmo sem perceber, uma certa feita você vai estar entre aqueles que você admirava. Vai ser um deles. E talvez vá até liderá-los. Mas se você, desde o começo, desistir disso e olhar apenas para as dificuldades disso e fazer a opção agora daquilo que parece a curto prazo o caminho mais fácil, que é ouvir aquelas pessoas que não têm coisas impactantemente positivas a ensinar a você, não têm exemplos de vida a ensinar para você, provavelmente você vai aprender tão bem aprendido que vai ultrapassá-los também. Vai ser pior do que eles. Eu espero que você faça a primeira escolha, porque essa é a caminhada da sabedoria ou da competência. Eu gostaria de sugerir a você aqui um livro final, contemporâneo, e que também tem muito a nos ensinar. Este autor, o Sr. Rolf Dobelli, ele escreveu um livro chamado A Arte de Pensar Claramente. Como evitar as armadilhas do pensamento e tomar decisões de forma mais eficaz. De uma maneira que você, ao entender o que o autor está dizendo, você deve saber aonde você quer chegar na vida. E ao saber aonde você deve e quer chegar na vida, você agora vai parar para pensar sobre quais são as coisas que você deveria saber na vida. São os dados que você deve buscar. E aqueles dados que você percebeu que deve saber, foque neles e não queira saber dos demais. Concentre-se, que numa determinada hora você vai conseguir transformar disso tudo em informações e vai passar a ter a capacidade de decidir certo. Vai parar de tomar decisões erradas. E ao tomar decisões erradas, você não deve ficar satisfeito com isso. Insista, porque você deve subir os degraus. E agora você tem que transformar esta informação em várias outras, de maneira que você consiga juntar tudo de uma maneira que você consiga agir certo. Mas não fique satisfeito. Você deve subir o tom mais ainda, para que você agora consiga executar de uma forma tal que seja tão impactante, tão irresistível,
que envolva a tudo e a todos de uma forma que simplesmente acontece de uma maneira fácil. Neste momento, você será a pessoa sábia e provavelmente a pessoa longeva e provavelmente a pessoa que será o imã ao redor de você.